Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro episódio sobre NBA, segundo episódio da semana, exclusivo para apoiadores. Eu vou postar parte do programa no feed aberto. Se você gostar, se torne apoiador, R$14,90 por mês, dá acesso a podcasts semanais sobre NBA, sobre NFL exclusivos, meus textos lá no site caradosesportes.com.br, você escuta tudo lá no site. Publiquei hoje, por exemplo, um texto sobre o time da NFL do convidado de hoje aqui no programa, que é o Indianapolis Colts, que é o Guilherme Taniguchi, do podcast Splash Brothers. Falaremos sobre dois times específicos que eu não vou usar a palavra crise, porque é uma semana de temporada ainda, mas são dois times que entraram no ano com aspirações e a primeira impressão dificilmente poderia ter sido pior, que são Denver Nuggets e Milwaukee Bucks. Gui, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Primeiro de tudo, você concorda que esses dois times, realmente, acho que se você for destacar, levando em consideração as expectativas e tal, são os que estão surpreendendo mais negativamente nesse início de ano? Concordo, Gabs, concordo. São as duas equipes aí, até quando a gente olha a tabela, a gente toma um susto, né? O Denver até deu sorte porque enfrentou Raptors e Nets nesses dois últimos dias, venceu, mas aquela máxima do futebol, né? Venceu, mas não convenceu. Até então, era uma equipe que estava na parte de baixo da tabela, até melhorou seu posicionamento nesse momento, mas até na vitória, a gente olha para os confrontos e vê muitos pontos a melhorar, muitos pontos preocupantes em relação ao jogo das duas equipes, que nos chamam a atenção e que vale sim a gente abordar a respeito, porque principalmente o Bucks, né? 1-3 nesse 30/10 à tarde não é um bom sinal para uma equipe que tem aspiração de brigar pelo título. Se a gente resgatar aí a pré-temporada, o Giannis Antetokounmpo estava dando a entender que se não vencesse esse ano, poderia ser o último ano dele em Milwaukee. Então não é uma situação das mais animadoras desse início. O Milwaukee Bucks, eles derrotaram o 76ers sem o Paul George e sem o Embiid, perderam pro Chicago Bulls, perderam pro Boston Celtics, e a terceira derrota que eu não lembro agora de cabeça, Bulls, perderam pro Nets também, né? E você citou os resultados do Denver Nuggets, eles ganharam dos Nets e do Raptors na prorrogação, né? Suaram sangue pra vencer esses dois jogos mais acessíveis. A gente vai começar falando sobre o Denver Nuggets, depois falaremos sobre o Milwaukee Bucks, e aí depois a gente vai dizer qual dos dois a gente acha que tem mais chance de se recuperar na temporada, né? Vamos começar pelo Denver Nuggets mesmo, que eu separei aqui alguns números e tal. É um time que o calendário, os dois primeiros jogos foram complicados, né? Enfrentou o Oklahoma City Thunder, uma derrota aí por, acho que foram 15 ou 20 pontos. Clippers, que tem sido um time melhor do que a gente esperava, né, nesse início de temporada, então eles perderam também. Ganham do Raptors e ganham do Brooklyn Nets na prorrogação. Eu até brinquei no Twitter ontem que na prorrogação o Brooklyn Nets lembrou que o objetivo da equipe é o Cooper Flag, né, não é competir nessa temporada, né. Então o time que estava sendo ali dizimado pelo Cam Thomas, e a gente vai falar aqui muitas vezes isso, né, muito cedo ainda e tal. Mas acho que o que me preocupa com o Denver Nuggets é primeiro o teste do olho, que é um time que você vê em quadra e vê que tem problemas. E segundo que o que a gente apontava como ponto negativo pro Denver Nuggets antes da temporada tá sendo negativo, mas elevado à 10ª potência. Tudo que a gente achava de ponto fraco para esse time tá sendo ainda pior do que o esperado, né? E eu acho que começa pelo banco, né, Gui? Que eu não sei se é justo dizer que começa pelo banco, né? Aliás, eu vou até inverter a ordem aqui. Antes de falar no banco, vamos falar sobre os titulares, né? Tem um pessoal gritando na minha rua aqui que me distraiu. Mas vamos começar pelo time titular, né? Eu seria injusto se eu começasse pelo banco, que é um grande problema, é verdade, mas Jokic tá jogando tão bem quanto sempre. Jogando um nível absurdo, tá fazendo o que é necessário. Jamal Murray, ok, teve o arremesso que colocou o jogo na prorrogação contra os Raptors, mas ele não recebe pra jogar ok, ele recebe pra ser uma super estrela, e ele não tá jogando como tal. Michael Porter Jr. nem arremessando bem de 3 ele tá. Aproveitamento de 30%, menos do que isso.
E o Aaron Gordon, pô, é aquele coadjuvante, é um dos melhores coadjuvantes. É um ator que sempre faz bons coadjuvantes. Tipo, Philip Seymour Hoffman, no auge. Excelente como coadjuvante. Aquele filme lá com o Ben Stiller do Quero Ficar com Polly. Quase Famosos. O melhor coadjuvante, mas coadjuvante, é o Aaron Gordon. E, sim, se essa galera, principalmente o Michael Porter Jr. e o Jamal Murray, não jogarem como eles recebem pra jogar, não fecha essa conta desse elenco do Denver Nuggets, né? E os dois têm sido um grande problema e não é de hoje, né, Gui? Gabs, é um pouco do que você falou. Eu lembro que ano passado, lá no nosso podcast, a gente tem um programa que a gente precisa fazer com mais frequência, que é o Década Splash, e a gente analisou a década do Denver Nuggets. E naquele momento, quando a gente lançava o podcast, o Calvin Booth, o general manager do time, olhava para a próxima década e falava que achava que esse Denver seria multicampeão pelos próximos anos. E esse ponto, eu e o Léo debatemos bastante lá nesse episódio, onde é que a gente discutia que para isso acontecer, para isso poder pensar ser uma realidade, passava muito pelo Michael Porter. Porque naquele time já ano passado com KCP e tudo mais, esse time, pelo contrato que deu pro ala, precisaria que ele jogasse mais bola do que ele jogou. E como você falou, ele nos melhores momentos dele, ao longo dessa carreira, foi um excelente chutador de 3. Obviamente, a gente pode olhar a questão de reboteiro, em alguns momentos até fez uma boa defesa, mas o prime dele muito se limitou à bola de 3. E esse início não é tão animador. Até quando a gente olha o volume, ele já teve, em outras situações, até tendo o maior volume das bolas de 3 ali. Ele vem até chutando pouco nesse início. E aí se você tem, chutando ali na média, mas chutando num aproveitamento muito ruim. E esse time do Denver já é um time que chuta pouco, né? Quando a gente olha os bons momentos, é um time de muita movimentação. Mas até para a movimentação funcionar, o Michael Porter não é o cara que infiltra, que vai fazer o cutter, que vai conseguir atacar o aro sem a bola e se colocar em condições muito boas do Jokic ou achá-lo. Ele acaba sendo essa força do perímetro. Se ele não consegue produzir a partir dali, o time tem muita dificuldade, porque você acaba protegendo o garrafão e a gente vê, por exemplo, o jogo que eles até perderam para o Clippers, o Jokic tendo que chutar muito do perímetro para tentar achar esse espaço. O time fica muito previsível se não tem o Michael Porter conseguindo impactar com essas bolas do perímetro, porque ele não é um cara que se movimenta tão bem assim. Principalmente Aaron Gordon, Jamal Murray, o Chris Brown. Então, é uma ausência muito pesada se ele não estiver bem. E o Jamal, como você falou, ele tá ok, não é nada demais. Lembra até os momentos que ele estava com lesão e acabou voltando. E a gente fala, não, o prime dele vem para os playoffs. Por enquanto tá ok, preocupa, mas para os playoffs talvez ele esteja melhor. Talvez seja esse início de temporada, pós-Olimpíadas, marcha um pouco lenta, ainda não tá com a condição 100%. Mas no auge dele, o prime dele é o pick and roll mais imparável da história da NBA, Jamal Murray e Jokic. E isso que faz esse time ser especial. Sem esse pick and roll fenomenal que ninguém tem a resposta, talvez o Wolves teve alguns momentos a resposta nos últimos playoffs, esse time perde demais a qualidade ofensiva. Um time que não chuta de 3 e não consegue ter o seu melhor do jogo, e aí soma-se as duas peças que você comentou, tem um gap gigantesco, e aí a gente está vendo o Jokic tendo que chamar muito a responsabilidade para ele, que não é o ideal. Sim, e essa questão do pick and roll, né, parece mais simples parar esse pick and roll quando você não tem o Michael Porter Jr. passando na quadra, o KCP passando na quadra e o risco do Jokic encontrar uma ponte aérea para Aaron Gordon, né? Fica tudo mais condensado ali. Eu acho que é parte... Eu não tenho sentido que é tão imparável atualmente quanto foi, por exemplo, no ano que eles venceram o título, né? E o Jamal Murray, 18 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. É pouco. Ele vai precisar ser mais do que isso, porque o time não tem a profundidade para compensar, né? E se ele for isso pro resto da temporada, o Denver Nuggets tem o risco de ser um time de play-in. Pode ser que seja um time que não tenha mando de quadra no
nos playoffs, né? E não era o que a gente esperava para a equipe antes do ano começar, né? Então eu concordo com tudo que você falou. E aí você passa pro banco. E você passa pro banco, que é um dos piores da NBA. Entre times competitivos, de fato, acho que tem um bom argumento para dizer que é o pior banco da NBA, né? E você olha o Westbrook, que é o cara que joga mais minutos vindo do banco nessa equipe, a cada 100 posses de bola, os Nuggets são, em média, menos 21 pontos pior com o Westbrook em quadra, né? O saldo de pontos dele em quadra, extrapolando por 100 posses de bola, é de menos 21. Ele tem sido um desastre completo, e ele tá num ponto que a gente vai falar sobre o que fazer pra melhorar e tal. Pode ser muito drástico por ser ainda muito cedo, mas talvez o Michael Malone já tenha que pensar em tirar o Westbrook da rotação. E eu sei que você não tem pra quem dar esses minutos, né? Porque o Julian Stroughter e o Peyton Watson também não estão prontos pra jogar, né? E eu acho que você falou, né, com o general manager dos Nuggets com o objetivo ali de querer fazer algo sustentável e tal, passava pra evolução desses dois caras e do Christian Braun. E eles não evoluíram como necessário. E aí o Westbrook tem sido um desastre. Até vi o pessoal brincando no Twitter, né, que nunca se encontrou um cara que possa parar o Jokic. E os Nuggets encontraram, é o Westbrook, né? Porque o Westbrook tem quadra, o cara que tá marcando o Westbrook vai dobrar no Jokic, né? Porque ele sabe que se a bola for pro Westbrook no perímetro, vai com Deus o Westbrook. Tenta ir arremessar, e a gente sabe que ele não é um arremessador, né? E eu acho que o mais preocupante é que os Nuggets precisam do Westbrook, né? E você falou sobre a defesa do Michael Porter Jr., eu assisti a reta final dos 2 jogos deles, que eles venceram na prorrogação. Quando chega aquela fase ali de substituição pro ataque e pra defesa, o Michael Malone tava tirando o Michael Porter Jr. pra botar o Westbrook pra defender. E, cara, isso é muito preocupante, né? E eu entendo o raciocínio do Denver Nuggets quando eles trouxeram, e eu defendi a contratação. Porque eu gostei do que eu vi do Westbrook até ele se machucar com os Clippers, né? Aquela lesão que os Clippers estavam muito bem e tal. Mas tem sido muito ruim mesmo. E o foda é que ele tem jogado o quê? 20 minutos por jogo? Acho que é mais do que isso, né? Ele tem jogado 19 minutos por jogo. E você não tem pra onde mandar esses 19 minutos, né? Você não tem outros caras que você confie. Então é uma situação muito complicada do Denver Nuggets. O primeiro ponto, Gabs, eu tinha até comentado no podcast com o Léo, que a gente falou também do Denver nessa semana, que me chamou bastante a atenção. Quando a gente olhava naquele recorte antes das 2 vitórias, Peyton Watson e Westbrook eram juntos um dos 10 piores plus-minus da NBA. Quando a gente somava todo o banco de reserva do Denver, e aí entraria também o Dario Saric e o nosso querido Julian Stroughter, esses 4 jogadores que tinham pelo menos 10 minutos ali de média vindo do banco, eram um dos 40 piores plus-minus de toda a NBA. Isso mudou um pouco, até porque o time começou a ajustar um pouco o line-up. Qual era o problema até ali, esse recorte do segundo jogo, que até melhorou um pouquinho nesses 2 últimos? Todos os minutos, basicamente, dos reservas eram entre os reservas. Sim. Era Michael Porter ou Jamal Murray entrando junto com os outros 4 reservas. Você monta um quinteto que quase não tem chutador. Na NBA moderna, você ter o Westbrook jogando ao lado de Peyton Watson, Dario Saric, Julian Stroughter. O que esse time vai fazer? É um dos piores quintetos da liga. É um time que não tem bola de 3, é um time que não tem a explosão do Westbrook, é um time que fica muito previsível. Para essas 2 últimas partidas, isso melhorou um pouco. A gente já começou a ver algumas outras situações, o Westbrook jogando com o Jokic e tudo mais. Só que aí também é aquele negócio. Você traz um jogador que eu entendo, e aí é até curioso, né? O Harden pediu o Westbrook, meio que saiu brigado do Rockets ali, os 2. LeBron pediu o Westbrook, rompeu a relação depois disso. O Jokic pediu o Westbrook agora. E é um jogador difícil de encaixar, e ainda mais principalmente para esse Denver, que é um time que se movimenta muito sem a bola. Se ele fosse o cara da época do Rockets, onde é que ele até fez bem esse papel de ficar no corner e infiltrar sem a bola e receber os cutters para atacar o aro,
beleza. Mas ele tem tentado muitas bolas de 3, não é um aproveitamento digno de qualquer situação. Você nos seus vídeos lá na internet chuta melhor do que o Westbrook. Obrigado. Então, inclusive, parênteses, eu nunca arremessei tão bem de 3 quanto ontem quando eu fui jogar. Foi uma sensação incrível. Cara, foi uma sensação incrível. Eu tava batendo tipo 5, 6 bolas de 3 seguidas. Tudo tava caindo. Cara, acho que foi o tênis que a Mariane me mandou, Mariane de Carvalho, que eu ganhei a rifa que ela fez. E eu recebi o tênis que ela da rifa, né? E eu tava usando o tênis dela. E acho que foi isso, cara. Mas, porra, incrível. Desculpa, eu tinha que falar com alguém, porque eu fiquei, assim, cara, o que eu tava... Eu nunca me senti assim. Tudo tava caindo de 3. Incrível, incrível. Jogaria no Denver Nuggets. É assim que surgem as superstições, né? Sim. A partir de hoje você não tira mais esse tênis. Não, esse tênis que a Nani me mandou agora vai ser meu tênis até ele se desintegrar. E aí passa um pouco pelo Michael Malone, né? O Michael Malone precisa ajustar não só o line-up, como ele melhorou um pouco, mas também as situações onde é que você vai exigir desses jogadores. Porque é um banco muito fraco, como você falou, acho que é o pior banco da NBA. Nesse momento é um banco decepcionante em alguns aspectos. E é um time que também no banco não tem shooters. Então isso complica demais toda a situação. Então, não sei se eu seria tão radical de tirar o Westbrook da rotação, mas o que ele precisa entregar é diferente disso. Ele precisa ser um jogador diferente do que vem sendo até aqui. E o banco do Nuggets é uma piada. Eu acho que são um monte de peça que não encaixam juntos, né? E você tem o Julian Stroughter, ele... porque tudo... Ele é, 55% de 3, pô, legal, né? Mas são o quê? 8 tentativas na temporada, né? Isso não é nada, né? E é muito complicado, né? O Westbrook, de novo, aquilo, eu acho que não tem pra onde correr, você não tem pra quem dar esses minutos, né? E você pensa até no encaixe dele, por exemplo, com um cara como Aaron Gordon, que também não arremessa, não espaça quadra, e é péssimo o encaixe, né? Então... E assim, a questão é que o Denver Nuggets, o lineup titular deles ainda é muito bom. O lineup com Jamal Murray, Christian Brown, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic é o lineup que jogou mais tempo juntos na temporada até agora. E eles têm 127,5 pontos a cada 100 posses. Que se você pega os times da NBA atualmente, seria o melhor ataque da NBA, melhor do que o Boston Celtics. A defesa, 115,6, que seria a 21ª. É ruim, claro, mas ainda é um lineup muito bom, né? A questão é que o banco é terrível, né? E, assim, o KCP ter ficado resolveria todos os problemas? Claro que não. Mas, assim, você já teria o Christian Brown, que eu não gosto dele o suficiente, eu acho que ele não é bom o suficiente ainda pra ser titular, mas eu acho que ele é um bom cara de energia vindo do banco. E a diretoria deixou muito a desejar, né? Você tem o melhor jogador do mundo e você não conseguiu montar um time melhor ao redor dele. E eu separei aqui uma lista, Gui, de jogadores que estão disponíveis no mercado. E já começa... Antes, Gabi, só pra pegar o ponto que você falou, tava até preparando pra pauta aqui, olhando algumas estatísticas lá pra ver o que corroborava. Sim. E até dentro do que você falou do lineup, quando a gente olha lineups com mais de 15 minutos de média jogados por partida, são poucos nessa situação, mas o Denver, o quinteto que você citou aí do titular, é o terceiro plus-minus da NBA nesse momento. Só atrás do Celtics titular e do Kings titular. É um excelente lineup. É um dos melhores lineups que você citou. Tanto, apesar de defensivamente não ser tão bom, tem ainda um plus-minus muito positivo. Então, é o banco mesmo o problema. Você não queria começar o assunto falando do banco, mas é o banco claramente o problema. Por isso que eu acho que a lista que você vai citar pode ser uma alternativa para eles. Porque eu acho que o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. têm muita responsabilidade também. Porque esses lineups poderiam... Esse banco poderia funcionar melhor se você tivesse o Jamal Murray jogando muito bem com ele. Se você tivesse o Michael Porter Jr. jogando muito bem com eles. Porque o Jokic não pode jogar 48 minutos, né? E é engraçado, o Jokic, eu sinto que tem dois tipos de atuações do Jokic. Tem jogos normais e tem jogos que ele entra em quadra decidido a ser o distribuidor. Hoje eu não vou arremessar,
hoje eu vou distribuir o jogo. E eu sinto que ontem contra o Brooklyn Nets era um jogo que ele queria ser distribuidor. Se não me engano, ele terminou com 15 assistências, né? Só que chegou um ponto na reta final que ele viu que, pô, eu que tenho que fazer tudo aqui. E no ataque, ele que fez tudo. E ele tá arremessando de 3 muito mais. E mérito pra ele tá arremessando melhor de 3, né? Porque na última temporada ele não arremessou tão bem, principalmente nos playoffs. Ele não... O aproveitamento dele de 3 caiu bastante. Eu acho que era um claro sinal de desgaste. Mas não dá pra... Assim, você... Por melhor que seja o Jokic, se você tem que ter ele jogando 38 minutos por partida e fazendo tudo, esse time tem um teto bem mais baixo. E a gente sabe a história de, por melhor que seja a estrela, quando ele tem que carregar um fardo tão grande, o cara chega cansado nos playoffs, né? Não tem jeito, né? E aí... Enfim, eu separei uma lista aqui de jogadores que estão disponíveis no mercado nesse momento, são 11 jogadores, e já começa adiantando, não tem ninguém que resolve o problema de ninguém aqui. Mas, assim, eu acho que o Denver Nuggets deveria olhar. Um cara que jogou no seu time na última temporada, Devontae Graham. Acho que jogaria minutos no Denver Nuggets. É um shooter, né? Exato. Se movimenta sem a bola, é um pouco da necessidade que eles possuem. Sim. Nesse sentido, atende um pouco essa necessidade de passar a quadra. Outros guards aqui. Markelle Fultz, que trava totalmente ainda mais o seu time. Mas sei lá, tu tira os minutos de um desses caras que não arremessa, bota outro cara que não arremessa, e o Fultz é melhor do que o que eles têm, né? O problema é que o Fultz, eu sinto que o fato dele estar sem time agora deve ter muita relação com as equipes tendo acesso a informações de que ele fisicamente não tá bem. É um jogador, quando a gente olha pra NBA, apesar dos problemas de espaçamento, que ele, essa última temporada, se recusou a chutar de 3, é um jogador útil. É um jogador que você olhe. São 2 pontos, né? Ou a NBA fala, cara, eu não quero ter um jogador que nem tenta chutar de 3, e ele não é tão impactante assim como o Westbrook não chuta, mas é o Westbrook. Sim. Na pior das hipóteses, já foi um superstar, ou é algum problema físico. Sim. Para ele não ter time, para ninguém querer, é porque aconteceu alguma coisa, né? O BJ Boston tava tendo contrato aí, tudo em two-way, não garantido, mas conseguiu se manter na NBA. Sim. O Markelle não, é porque tem algum problema. Lonnie Walker, eu acho loucura ele não estar no Denver Nuggets nesse momento, né? O cara que arremessou 38% de 3 na última temporada, pra mim é loucura ele não tá no Denver Nuggets. Wesley... Pra quem viveu com o Lonnie Walker no time, ele é de dia. Vai ter dia que ele vai ser muito bom, vai ter dia que ele vai ser uma piada. Mas o banco do Denver Nuggets nem isso, né? Atualmente. É melhor se contar com essa aleatoriedade. Exatamente. Wesley Matthews, que, cara, já foi um bom shooter, tá completamente cozido o Wesley Matthews, mas, porra, tenta alguma coisa, né? Daniel House, um dos favoritos do Daryl Morey lá no Houston Rockets também, quem sabe possa recuperar o arremesso. Ou Shea Brissett, que é um cara que não encaixou no Boston Celtics, até achava que ele ia ser um bom cara vindo do banco. Red Bullock, também, veterano, sabe jogar basquete profissional, quem sabe. Um cara que jogou no seu time, Keita Bates Diop. Ele também não é shooter, mas sei lá, é um corpo ali na ala pra você ter, Gui. Porra, caralho. Aí já é o desespero batendo na porta, realmente. Porra, mas é momento de desespero mesmo. Danilo Gallinari. É um cara que desde aquela lesão que ele sofreu, ele não teve espaço, saiu meio puto do Boston Celtics. Ele seria um cara que eu apostaria, né? Acho que mais um europeu. Sei lá, você já tem o Jokic, tem o Saric, né? Bota mais um europeu ali e vê do que vai dar. Jay Crowder, que eu acho que tá cozido também, mas, de novo, volta aquela questão do desespero. Mesma coisa o Robert Covington, que eu acho que tá ainda mais cozido que o Jay Crowder. Mas, assim, Denver Nuggets não tem ativos pra troca. Não, eles têm um problema, que eu até ouvi o Bill Simmons falando sobre isso, que eu concordo. Eles têm os contratos altos e tem contrato tipo de 1 ano, dígitos simples. Eles não têm os contratos ali medianos
pra facilitar uma troca, né? Então, não dá pra ver uma troca significativa ali, até porque quem que vai querer o Michael Porter Jr., que eu acho que é o cara trocável, né, desse time, né? E você tem que olhar pra essa lista aqui de jogadores, né? E contrata 2, 3 desse e torce pra um deles dar certo. Acho que não tem muito mais do que isso que o Denver Nuggets possa fazer, além de o caminho pro Denver Nuggets melhorar, eu não acho que tá fora da franquia. Não tá em troca, não tá em jogadores disponíveis no mercado. O caminho é Jamal Murray jogar melhor, Michael Porter Jr. jogar melhor, e esses caras do banco, principalmente os jovens, jogarem melhor. Não acho que não tem um salvador que vai chegar ali e vai melhorar o Denver Nuggets. O caminho pro Denver Nuggets melhorar nessa temporada é a evolução dos caras que já estão no elenco. É por aí. É exatamente isso que o time precisa acreditar e confiar. O Jamal é meio de lua, né? Ele já reclamou alguma vez de nunca ter ido pro All-Star Game, mas ele nunca fez por onde na temporada regular. Nunca mereceu. Os melhores momentos que a gente vai lembrar dele, até quando não era o campeão da NBA, era nessas situações, aquele confronto da bolha, ele de um lado, Spider Mitchell de outro, 50 pontos para cada um e tudo mais. Ele nunca teve uma partida dessa nos playoffs. Mas só que dos outros anos, o time tinha um elenco bom o suficiente para mantê-lo competitivo para chegar nos playoffs com mando de quadra, brigando lá em cima. Esse ano as coisas são diferentes. Esse ano o time não tá tão bom, então a gente precisa ver ele jogando muito bem logo. E não tem acontecido até aqui, né? Mas concordo contigo. Se a gente olhar para esse elenco ano passado, tudo bem, o KCP é uma ausência que quando ele chegou no Denver, muita gente não achava que seria tão importante quanto foi. Aquele jogador que faz um pouco do trabalho sujo e tudo mais, é um jogador importante. Mas não era para só um jogador fazer com que o time saísse de contender campeão para um time que talvez a gente olhe e fala, putz, sofrendo para ganhar do Raptors, do Nets. É a questão dele, Bruce Brown no ano antes. Eu acho que a equipe sente falta até do Jeff Green. Que é bizarro você falar em 2024 que um time sente falta do Jeff Green, mas é verdade. E o Rockets deu aquele contrato pro Jeff Green e nunca o coloca em quadro. Pô, bom pra ele, né? Ótimo pro Jeff Green. Vamos passar pro Milwaukee Bucks agora. Só pra fechar um ponto aqui, Gabs, nada relevante, mas o que preocupa também bastante é que, tudo bem, foram 2 prorrogações como você citou, sim, mas antes desses 2 últimos jogos, todos os jogadores do Denver tinham mais de 30 minutos de média, todos os titulares. Agora essa situação piorou, o Jokic está com quase média de 40 minutos, obviamente. Toma-se o fato das 2 prorrogações. Mas as 2 partidas que não tinham tido prorrogação já indicava esse sinal de alerta, sim, de um time titular que estava jogando muitos minutos. Então esse também é um ponto para a gente ficar com atenção, porque você já falou disso, de cansaço e tudo mais. O Jokic tem sido um jogador extremamente durável, né? Mas mesmo assim ele jogou, foram back-to-back, né, Nets e Raptors, né, 2 jogos em dias consecutivos, 2 prorrogações, 2 jogos com mais de 40 minutos, cara, não é uma receita de sucesso, né, e o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. são de vidro, né, são 2 caras ali que a história te mostra que eles não vão aguentar muito tempo jogando 30 minutos toda a partida, né, então é tudo muito complicado aí, o Denver Nuggets é um momento bem difícil. A gente vai falar no final se a gente confia mais numa reviravolta do Nuggets ou do Milwaukee Bucks. Antes de falar dos Bucks, eu me despeço aqui do pessoal que tá no feed aberto. Se torne apoiador para escutar todos os podcasts exclusivos para apoiadores. Tem episódio de NFL e de NBA toda semana. Leia os textos também no site. Você escuta o podcast diretamente lá no site. Você assina lá pelo site, R$14,90 por mês. E tem desconto assinando o plano de 1 ano, pagando por Pix. Muito simples, muito fácil. O amigo inseparável, Splash Brother, do Guilherme Taniguchi e Leonardo Paglioni, que é o designer por trás do site, que ficou muito legal. Então, conto com o seu apoio.